Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje é o corpo de Cristo, mais especificamente, quem somos nós no corpo de Cristo. E a nossa base bíblica para isso está lá em Romanos 12, a partir do versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o com proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu tava fazendo um estudo e essa passagem me pegou bastante porque é muito comum a gente ver líderes que fazem do seu cargo, status ou posição em determinado lugar algo pesado para os seus liderados, seja no ambiente cristão, no ambiente profissional ou até mesmo no ambiente familiar. Tá, mas por que isso acontece? Em muitos casos pode ser porque quando eles recebem esse poder, eles começam a exercer com autoritarismo, achando que o medo impõe respeito. Só que a gente sabe que não é assim. O autoritarismo, ele acaba sufocando a autoridade sábia com amor e diligência. E aí a gente vai voltar lá para o nosso versículo de Romanos, onde Paulo, ele ensina a igreja de Roma sobre fazer o que foi designado para eles com amor fraternal, tá? Mas o que é esse amor fraternal? Romanos 12, versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Então aqui Paulo, ele nos ensina que o amor fraternal é basicamente a ação acima das palavras. É o agir ao invés de só falar. Sabe quando uma pessoa faz algo inesperado e aquele algo supera qualquer palavra bonita que ela poderia ter falado naquela ocasião específica? Isso é um bom exemplo do amor fraternal. É você fazer ao próximo sem esperar recompensa ou reconhecimento de pessoas. É você se doar de coração, crendo que quem precisa reconhecer é Cristo. Tá, mas por que o amor fraternal é tão importante nos dias de hoje? A gente vive uma geração onde o reconhecimento é muito importante. E as redes sociais é a prova disso. Se você é uma pessoa que tem poucos seguidores, você não é influente. Se você não tem o celular do ano, você já é visto com outros olhos. Por mais que isso seja doído de se falar e de se ouvir, a gente sabe que é uma realidade nos dias de hoje. A nossa geração tá sempre em busca de validação terrena, de validação de pessoas. E isso tem adoecido muitos, principalmente jovens e crianças. Eu fui até pesquisar sobre isso e vi uma matéria de 2022 mencionando que a gente é a geração mais deprimida dos últimos tempos. E isso há 2 anos atrás. E a gente sabe que em um ano muita coisa muda. Imagina em 2 anos. É claro que assim, tem N fatores para isso. Mas uma das principais causas são as redes sociais, onde o cenário de autocomparação acaba sendo muito forte. E a gente vê muito isso no dia a dia. As pessoas, elas estão fazendo de um tudo para chamar atenção por curtidas, por seguidores, por engajamento. E o que é isso, gente? Validação humana. É claro também que eu não tô falando que a internet é algo que adoece as pessoas, mas é um dos fatores. Da mesma forma que tem muita gente usando para fazer coisas ruins ou usando de uma forma errada, a gente também precisa ter o equilíbrio e aprender a usar de forma certa, porque é através da internet que muitos conseguem expandir a palavra de Deus, mas a gente precisa ter sabedoria e equilíbrio. Como que a gente pode começar a mudar isso em nós? Porque é um ponto importante. Antes da gente querer dar algo no mundo, a gente precisa começar aqui dentro, em nós. E a primeira coisa, a primeira dica, reconheça quem Deus é na sua vida. Salmo 145, 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz.
O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Salmos é um dos livros mais lindos, na minha opinião, para demonstrar a grandeza de Deus na nossa vida. Então, quando você começa a entender e a reconhecer quem Deus é na sua vida e quem você é no corpo de Cristo, você começa a deixar a comparação de lado. Por mais que seja muito difícil deixar de se autocomparar nos dias de hoje, Deus é quem faz isso por você. Deus é quem vai limpando essa visão turva da sua mente e do seu coração. Segundo ponto, você precisa entender que acompanhamento médico é sim algo muito importante, principalmente se você passa por algum tipo de desequilíbrio emocional ou se você simplesmente sente a necessidade de ser acompanhado mais de perto por um profissional da saúde. Terceiro ponto, a sua intimidade com Jesus vai abrir a sua visão para muita coisa. Então, conforme você vai se relacionando com Cristo, ele vai te entregando e te direcionando para aquilo que ele já tem determinado para você. Então, busque a presença de Jesus incansavelmente. É a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. E a oração é uma das melhores maneiras pra gente se conectar com Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 6, Jesus, o próprio Jesus, ele nos ensina algo muito importante sobre a oração. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Então, por mais que muitas vezes você esteja orando, você fala, não, Estela, mas eu oro em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares que eu vou, eu tô orando, eu tô com meu coração ali, constante oração por Deus. Isso é muito importante também. Só que reserve um momento para você ficar a sós com seu pai, no secreto, para você conseguir discernir claramente a voz de Deus. Então, voltando para a pergunta inicial. Você sabe quem você é no corpo de Cristo? Eu tava fazendo um estudo essa semana e essa pergunta veio, né? E eu fiquei me questionando, eu falei, cara, eu não sei quem eu sou no corpo de Cristo. Vamos voltar lá para Romanos 12. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A gente pode ver como o nosso próprio corpo, cada membro ligado forma o nosso corpo perfeito. Não existe parte mais importante ou menos importante. Tudo em nós é essencial. O que Deus criou em nós é de extrema importância. Assim também somos nós no corpo de Cristo. Todos nós somos membros super importantes. E aí vem a união, que é a união de cada pessoa que Deus preparou. Você tem a sua medida, eu tenho a minha medida, cada pessoa tem uma medida que Deus estabeleceu e fez para ser perfeita a união do corpo de Cristo. Então, não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Busque sabedoria nele e peça para que Jesus te revele o lugar que ele escolheu exclusivamente para você. Fique atento para que você não esgote as suas forças tentando fazer algo que você não foi chamado para fazer, mas procure investir o seu tempo e a sua energia naquilo que Deus já preparou exclusivamente para você. Por exemplo, às vezes você pode ter um sonho de louvar a Deus, de cantar, você acha lindo, ministros do louvor levantam a igreja através das canções e tudo mais, e realmente é muito lindo, mas Deus te chamou para discipular, e não é porque o seu chamado é um que você não deve admirar o chamado do outro, você só não deve desejar estar aonde Deus não quer que você esteja. Outro exemplo, você tem muita vontade de ministrar a palavra de Deus, você quer estar no púlpito, você quer viajar, você quer fazer missões, você quer pregar a palavra de Deus, você até se vê nessa posição de ministrar o evangelho, mas aí Deus está te chamando para você conduzir a sua família, para você ser uma voz profética aí mesmo na sua casa. Então apenas seja obediente ao que Deus te chamou para fazer e faça com excelência. Mas a gente não pode esquecer que assim como a árvore tem a estação certa para cada fase, a gente também. Como eu disse lá atrás, às vezes você anseia por ministrar a palavra de Deus, mas ele tá te chamando para ser uma voz profética na sua casa naquela estação. Ele tá te preparando para algo maior no futuro, para a próxima estação. Cada estação é um tempo lindo de aprendizado, mas a gente só consegue identificar isso quando a gente renuncia às nossas vontades para viver a vontade do Pai, para viver a vontade de Jesus. Se essa é a sua fase, se você tá vivendo aí um momento de incerteza, eu acho que todo cristão já passou por isso ou vai passar em algum momento da vida. Ore a Deus e peça clareza no que Ele tem para sua vida. Mostre qual é a vontade dele nessa estação que você tá vivendo. E peça também para que, independente do cenário que você esteja enfrentando, sejam de dificuldades ou de alegrias, que Deus te capacite a aprender algo novo dentro dessa estação. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, o seu coração e te traga mais clareza na sua caminhada com Cristo. Um super beijo e até o próximo vídeo.